Com o sucesso acachapante do Homem-Aranha de 2002 do Sam Raimi, é claro que a Sony ia fazer uma continuação. O drama do Peter Parker com a Mary Jane ia continuar e o vilão da vez seria o Dr. Octopus. E essa continuação chegou aos cinemas em 30 de junho de 2004. Sim, completou 20 anos aí há pouco tempo. Quando uma continuação é tão aguardada desse jeito, as chances dela desapontar e não fazer jus ao original existem. No caso de Homem-Aranha 2, cara, isso definitivamente não aconteceu. Não só foi um filme que superou e muito o original, como é também uma obra-prima. É um filme que merece todos os aplausos do mundo e que até hoje se mantém como um dos melhores filmes de super-heróis adaptados de quadrinhos de todos os tempos, se não for o melhor. Eu já falei sobre o primeiro Homem-Aranha aqui no canal, se você não viu o vídeo ainda sobre aquele filme, dá uma olhada aqui em cima nos cards, e hoje a gente vai prosseguir com essa revisão da trilogia do Homem-Aranha do Sam Raimi. Aqui nesse canal a gente já gravou vídeo sobre o segundo melhor filme adaptado de um quadrinho da Marvel de todos os tempos, sobre o terceiro melhor filme adaptado de um quadrinho da Marvel de todos os tempos, sobre o quarto melhor filme adaptado de um quadrinho da Marvel de todos os tempos. Faltava só a gente falar sobre o melhor filme adaptado de um quadrinho da Marvel de todos os tempos, né? E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Então se prepara, porque vai ser um vídeo longo. A gente vai mergulhar de cabeça em todas as nuances desse filme. Tem muita coisa boa pra gente discutir aqui, mas eu prometo que vai valer a pena. Então, antes da gente mergulhar em Homem-Aranha 2, não se esquece de curtir o vídeo aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Inclusive é bom você já ir ativando o sininho aqui embaixo para poder ser notificado quando sair o vídeo sobre o Homem-Aranha 3, que, sim, vai rolar aqui em breve. Ah, e chama seus amigos também para se inscreverem aqui no canal, porque a gente tá com a meta de tentar bater 4.000 inscritos até o fim do ano, beleza? Então vamos lá para Homem-Aranha 2. Existe um certo preconceito por parte de muita gente com relação a blockbusters hollywoodianos de um modo geral. Esses filmes de orçamentos multimilionários com apelo pesadamente comercial. Por eles serem filmes produzidos dentro de uma escala industrial e que tem essa pressão de terem que arrebentar nas bilheterias e conquistar o maior número de pessoas possível, muita gente costuma taxar esse tipo de produção de enlatados que não têm força artística nenhuma. Até a própria indústria costuma ter esse tipo de preconceito. Basta você ver a dificuldade que é para algum filme desses aí conseguir ser reconhecido em premiações, pelo menos nas categorias principais. E assim, por mais que a gente até possa apontar que esse rótulo aí se aplica a um monte de filmes, a verdade é que generalizar talvez não seja a coisa mais justa a se fazer, porque às vezes nasce no meio desses blockbusters todos aí uma obra-prima. Existem vários exemplos de filmes que nasceram desse modelo industrial, que saíram e muito desse escopo aí de enlatado e são, na prática, filmes com uma sofisticação narrativa, dramatúrgica, estética de linguagem que só os grandes filmes têm. Jurassic Park, Senhor dos Anéis, Exterminador do Futuro 2, Os Caçadores da Arca Perdida, Mad Max, enfim, um monte de filmes dentro desse esquema aí que são cinema de qualidade excepcional. Pra mim, Homem-Aranha 2 é um desses filmes. Não é só um filme excepcional dentro do que ele se propõe a ser. É um filme de uma riqueza absurda em todos os elementos que, no fim do dia, acabam por tornar ele uma obra-prima. E eu não tenho medo de usar essa palavra pra descrever esse filme. Homem-Aranha 2 é uma obra-prima. E além disso, é também um filme dirigido por um cineasta que não só tem uma personalidade muito forte e uma voz autoral fundamental, a gente já viu isso na trilogia Evil Dead, no Darkman, no Plano Simples, enfim, num monte de filmes aí do Sam Raimi, como também é um cineasta que tem total controle do que ele tá fazendo, de onde ele quer chegar e de como ele vai traçar os caminhos dele pra poder chegar aonde ele quer chegar. Ele sai alternando entre um monte de ideias, tons e ambições que podiam facilmente se embolar e virar uma bagunça, mas que, no fim do dia, são dosadas perfeitamente, tamanho controle que ele tem sobre o que ele tá fazendo. Tem muito filme que a gente vê quando a gente é criança e gosta muito, e depois, quando vai rever, mais velho e tal, descobre que ele não era tão bom assim. Eu acho que cada um de vocês deve ter um monte de exemplos seus disso. E é por isso mesmo que é muito bacana quando você, já adulto, revê um filme da sua infância e descobre que ele continua bom. Aliás, que não só ele continua bom, mas às vezes ele fica ainda melhor depois que você já cresceu. Eu sempre gostei muito de Homem-Aranha 2. Eu acho que ele sempre foi o meu favorito dos 3 filmes. Eu gostava por causa da porradaria, da pirotecnia, do senso de humor, das piadas, e também por causa dos dramas dos personagens, né? Eu gostava muito de acompanhar a relação do Peter com a Mary Jane, as intrigas do Peter com o Harry, a jornada do Octopus, as lições da Tia May, enfim, eu já gostava muito de tudo isso. Só que revendo o filme hoje, 20 anos mais velho do que eu já fui, esse filme ressoa em mim de um jeito diferente. Um jeito ainda mais poderoso, eu diria. Afinal, o nosso repertório de vida vai mudando à medida que a gente continua a viver e a crescer. Então, se lá atrás o Homem-Aranha 2 já me conquistava, hoje ele me conquista ainda mais pelo simples fato de que, agora, eu vivi boa parte das coisas que o filme quer retratar e comunicar. Os temas que o filme aborda, sobre a dificuldade da vida adulta, sobre a dificuldade de amadurecer, sobre ter que lidar com responsabilidade e aprender a se comprometer com várias tarefas
temas ao mesmo tempo, são temas que dialogam com muito mais intensidade comigo hoje, porque hoje eu sou um adulto que, como Peter Parker, tem que lutar pra conciliar 1 milhão de tarefas simultâneas e sendo obrigado a entregar o melhor possível em cada uma delas, se frustra e tem umas recaídas depressivas, porque às vezes o melhor esforço possível nem assim é o suficiente, e, claro, de vez em quando tem que aprender a dizer adeus a alguns planos e sonhos, porque é o jeito, a vida mandou. Filmes sobre super-heróis de quadrinhos podem ser divertimentos bobinhos, passáveis, mas também podem ser retratos magníficos sobre aquilo que a gente tem de mais humano dentro da gente. Batman Retorno pode ser um conto macabro sobre taras e compulsões, Hulk pode ser um estudo sobre as cicatrizes psicológicas permanentes de uma infância traumática, e o Homem-Aranha 2 pode ser um exemplo brilhante de filme a tratar sobre depressão, sobre burnout e sobre as dificuldades de se equilibrar as pendências da vida adulta. O roteiro que o Alvin Sargent escreveu a partir do argumento do Michael Chabon, do Alfred Gough e do Miles Miller é extremamente ambicioso e maduro ao desenvolver os seus temas. É um filme que pega certos temas que já eram centrais lá no primeiro, como toda a filosofia do com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e eleva eles a um nível mais adulto, tendo que lidar com mais consequências. Isso é uma coisa que se reflete até mesmo na própria abordagem visual do filme. No vídeo do primeiro, eu comentei que a trilogia, de um modo geral, ela era muito coesa entre si, mas que cada novo filme apresentava uma mudança em direção a algo mais sombrio, mais pesado. O primeiro filme era um pouquinho mais ingênuo e as cores dele refletiam isso bem, já o terceiro vai de vez para as sombras e para a escuridão, mas entre esses dois filmes, o segundo filme já estava ali fazendo um trabalho de calcar aquele mundo colorido e fantasioso do primeiro em cores mais sóbrias. Dessa vez, a direção de fotografia ficou com o Bill Pope, que é simplesmente o diretor de fotografia do Matrix, e ele faz um trabalho que respeita a lógica do Don Burgess no anterior, mas também puxa a paleta para algo um pouquinho mais pesado, puxado um pouquinho mais para um marrom. Ele não tem o mesmo teor fabulesco do primeiro, embora ele continue a ser um filme visualmente bem quente, bem intenso. Agora, esse salto que o filme dá em direção a um peso dramático maior não significa que o filme não tenha humor, muito pelo contrário. Já de cara, nos primeiros minutos de filme, o Sam Raimi demonstra que ele vai continuar a usar o senso de humor não só para divertir e fazer a gente rir, mas também para realçar a humanidade do protagonista. Então a gente vê ele trabalhando de entregador de pizza, aí ele corre contra o tempo, o cara na rua vê ele voando com as pizzas, e aí quando ele vai entregar as pizzas, ele sai de um armário, deixando tudo cair, tendo que botar um monte de vassoura de volta no armário. Fora o inusitado da situação toda, né, que é o entregador de pizza chegando, saindo de um armário. São situações que fazem a gente rir, mas elas também reforçam o quão vulnerável é o Peter Parker, o tanto de perrengue que ele tem que passar, mesmo sendo um super-herói. Nesse aspecto, o Sam Raimi até resgata um pouquinho mais do bom humor do Homem-Aranha que sempre teve nos quadrinhos e nos desenhos e que faltou um pouquinho no primeiro filme. Ele cria situações envolvendo o Homem-Aranha que são muito engraçadas. O exemplo mais marcante disso é a cena do elevador, né, que não poderia humanizar mais o Homem-Aranha, porque ela literalmente coloca o Homem-Aranha, aquele ícone que todo mundo venera, pra descer de elevador e ter uma conversinha desconfortável com um estranho. E volta a ancorar ele no mundo real quando ele confessa que aquela roupa que ele tá usando é um pouquinho desconfortável, meio que aperta demais na virilha, né? Ele também faz umas coisinhas muito bacanas, muito sutis, que são de uma sagacidade fantástica. Tipo no início, quando ele chega pro chefe dele, né, o dono da pizzaria, e aí você vê de relance, rapidinho, ele escondendo a máscara no bolso, né? Tipo, é uma piada do tipo piscou, perdeu, que é de uma sagacidade hilária. Isso é uma coisa que já demonstra o controle que o Sam Raimi tem sobre o filme, porque ele consegue alternar muito bem de um momento de ação bombástico pra uma cena dramática bem mais carregada, pra uma cena de humor assumido, sem que cada uma delas soe deslocada uma da outra. Elas se complementam numa unidade muito harmoniosa, onde uma enriquece a outra em vez de enfraquecer. E ao mesmo tempo, a assinatura do Sam Raimi, que ele construiu nos filmes anteriores dele, continua toda aqui. A herança lá do Evil Dead, do Darkman, continua ali. Só que dessa vez, ele eleva a coisa toda a um novo nível, porque o tempo todo no filme, o Sam Raimi e o Bill Pope constroem imagens que remetem à filmografia anterior do Sam Raimi. Ele tenta evocar um pouco daquela vibe de terror lá do início da carreira dele, que é uma coisa que ele até tentou repetir no Multiverso da Loucura, né, o Doutor Estranho 2, e que aqui no Homem-Aranha 2 tá presente também. Pelo conteúdo dos planos, pela composição e integração dos diferentes itens da mise-en-scène, pela maneira com que a câmera se mexe, às vezes como se fosse um plano em primeira pessoa de algum monstro, e a coisa que menos falta nesse filme aqui são planos de mulheres gritando, que é outra coisa que lembra muito o tipo de filme que o Sam Raimi fazia lá no início. E por falar nisso, o senso de humor macabro do Sam Raimi também continua todo ali. O meu momento favorito nesse sentido é aquele que o Dr. Octopus se vira pra Mary Jane, aí ela olha pra ele, aí ele dá um sorrisinho de cafajeste, de mau caráter, e aí ele pega ela e ela sai gritando. Esse sorrisinho do Alfred Molina é impagável, é espetacular.
espetacular, é icônico. Ele pra mim é a versão malvada do sorrisinho clássico do Super-Homem lá do Christopher Reeve. É a contraparte, é o gêmeo malvado daquele sorriso lá. Mas nada representa melhor esse resgate aí das origens do Sam Raimi do que a cena no hospital, na sala de cirurgia, quando os braços do Dr. Octopus saem trucidando todos os cirurgiões naquela sala. Não é só o conceito daquela cena que lembra os filmes de horror do Sam Raimi, a construção visual e sonora inteira ajuda nisso. A trilha sonora cessa, tudo que a gente escuta ali são sons diegéticos dos gritos, dos passos, das pancadas, das explosões, do ranger dos metais, do movimento dos braços. E o Sam Raimi e o Bill Pope, eles criam alguns planos específicos que parecem ter saído diretamente de algum Evil Dead. Close de mulher gritando, plano da enfermeira sendo arrastada pra escuridão enquanto arranha o chão, plano de um único braço correndo em direção a alguém como se fosse um monstro. A maneira como uma mulher escorada numa parede, as sombras em cima e embaixo e com a sombra de um braço passando na frente. Até uma serra elétrica tem nessa cena. E de novo, eu volto a ressaltar aqui, o domínio do Sam Raimi é tão absurdo que ele consegue inserir uma cena de horror puro, estilo Evil Dead, no meio de um filme do Homem-Aranha, sem parecer estranha no contexto geral do filme. Ao mesmo tempo, assim como no primeiro, o filme também não esquece de relembrar as origens de quadrinhos dele. Ele faz isso de várias maneiras, desde citações ao Doutor Estranho, ao Steve Ditko, né, tem um personagem no filme chamado Sr. Ditkovich, até recriações de imagens clássicas dos quadrinhos, como aquele desenho, né, do Spider-Man No More, com a roupa dele jogada no lixo. E por falar em ilustrações de quadrinhos, os créditos iniciais do filme, né, com as ilustrações do Alex Ross, são muito bons, porque eles conseguem, ao mesmo tempo, recapitular pro espectador o que aconteceu no primeiro filme, e ao mesmo tempo, homenagear os quadrinhos e ressaltar o caráter épico daquilo através da arte do Alex Ross. E também através da música tema do Danny Elfman, né, que mais uma vez faz um trabalho impecável e ele, mais uma vez, cria também um tema marcante pro vilão, pro Dr. Octopus. E além disso, o filme também não se esquece da tradição do subgênero ao qual ele pertence. Se o primeiro filme resgatava a estrutura de origem do Superman lá do Richard Donner, esse segundo filme utiliza um plot em comum com o Superman 2, que é aquele lance do herói perder os poderes, viver uma vida normal por um tempo e aí depois voltar. O que nos traz a um dos aspectos mais esperados em um filme sobre um super-herói de quadrinhos: as cenas de ação. E cara, nesse sentido, Homem-Aranha 2 é um prato cheio pra ninguém poder recusar, porque que salto que existe com relação às cenas de ação do primeiro filme. A menor cena de ação desse filme aqui, ainda assim, é mais impressionante do que a maior cena de ação lá do primeiro filme. Tamanha a evolução entre um filme e outro, e o esforço em atingir alturas ainda maiores. O que eu acho curioso é que, se você parar pra pensar, o filme só tem mesmo, pra valer, duas grandes cenas de ação. Ele tem momentos de ação mitigados, né, no início ele salvando umas crianças, aí depois ele pegando os bandidos, aí o final dele com o Octopus, né, que é mais rapidinho. Eu não sei se eu também incluiria a cena da origem do Octopus e a cena do incêndio dentro disso, mas de grandes set pieces mesmo, que duram vários minutos, tem a cena do assalto ao banco e a cena do metrô. Só que essas duas cenas são tão extraordinárias que parece que o filme inteiro é frenético igual. São cenas que funcionam pela lógica visual, como que o Sam Raimi consegue coordenar a ação sem se perder no meio do frenesi. Ele emprega planos mais abertos e planos mais longos pra gente poder entender melhor, sempre com clareza, o que tá acontecendo ali, sem sacrificar o ritmo acelerado da ação e da montagem. A gente nunca fica perdido e a gente sente o impacto da ação. Mas além disso, os cenários que situam aquelas cenas são fundamentais porque eles ajudam a explorar ao máximo possível as capacidades dos poderes de cada um dos personagens. Tanto Homem-Aranha quanto o Dr. Octopus são seres super fortes que andam por paredes, então nada melhor do que uma cena em que eles estão lutando na fachada de um prédio. Agora, quem teve a ideia de uma cena de luta do Homem-Aranha e do Dr. Octopus se passar num trem merece um prêmio, porque é um ambiente perfeito para comportar indivíduos com aqueles poderes específicos. Ah, mas não faz o menor sentido o Dr. Octopus ficar tão resistente, porque os braços dele não tornam ele super resistente, então não faz sentido ele aguentar os socos do Homem-Aranha. Agora, uma parada que me encantou demais revendo Homem-Aranha 2 agora é todo o dinamismo visual do filme. A direção do Sam Raimi, a fotografia do Bill Pope e, em especial, o comportamento da câmera são muito mais ambiciosos, muito mais sofisticados do que eram lá no primeiro filme. É um filme que sempre encontra maneiras inventivas de registrar uma situação e que, de novo, faz mais do que jus à ambição e ao alcance que o Sam Raimi sempre teve. Tem vários momentos em que a câmera percorre um cenário rente ao chão, se aproximando de algo, a fim de produzir um impacto maior. E às vezes um movimento rápido de câmera também pode mudar completamente o teor de uma cena. Naquela cena do banco, a câmera vai se afastando lentamente da Tia May e do Peter, num momento triste, e ela dá uma guinada pra esquerda e ela cai de cabeça numa ação com o Dr. Octopus. Até as cenas de voo do Homem-Aranha são mais ambiciosas aqui, muitas vezes acompanhando certinho os movimentos do personagem indo pra cá, pra lá, parando no meio do ar ou sendo arremessado pra outro canto. E junto a isso, obviamente, tem também a montagem do Bob Murawski, que ajuda a criar umas transições muito elegantes, como aquela em que a câmera se aproxima
cima do emblema no peito do Homem-Aranha e aí leva a cena seguinte. E além disso, a direção do Sam Raimi, a fotografia do Bill Pope e a montagem fantástica do Bob Murawski entram numa sintonia pra trazer pra certas passagens do filme uma vivacidade e um dinamismo visual que não poderiam ser mais quadrinescos. Além deles homenagearem bem a origem do projeto em si, eles também têm uma imaginação e uma criatividade absurda ao trazerem fluidez pra passagem das cenas. Por exemplo, na cena em que o Homem-Aranha volta depois do hiato dele, notem como eles todos conseguem disfarçar o corte que leva de um plano a outro de uma maneira sempre muito elegante. Primeiro a câmera sai do Jameson gritando "I want Spider-Man", daí vem um jornal, daí o Homem-Aranha surge rasgando por dentro daquele jornal, mais capa de quadrinho que isso, impossível. Daí ele aparece voando pelos céus de Nova York, e aí a câmera se afasta pra caramba e sai de dentro da lente dos óculos do Octopus. Os cortes estão todos ali, mas a gente não percebe, de tão fluida que é a passagem de um plano pra outro. É um filme que sempre se resolve muito bem visualmente. O Sam Raimi é um cara que, mesmo lidando com um material muito rico em termos de diálogos e de dramaturgia, ele entende que o principal poder do cinema é o poder da imagem. Então, em vez de criar um filme visualmente estéril, que acha que só os diálogos já vão dar conta de tudo, e não se importa muito em como encenar aqueles diálogos, o Sam Raimi prefere sempre se resolver assim, através dos aspectos imagéticos da obra. Um exemplo perfeito disso é o plano que abre o filme. Se o primeiro filme começava sendo uma história sobre uma garota, e terminava com o garoto não ficando com a garota, essa continuação aqui já começa com um plano da Mary Jane. Uma Mary Jane super idealizada estampando um pôster promocional na rua. A primeira imagem que você vai ver nesse filme de super-herói é o interesse amoroso do herói idealizado. E a câmera se afasta até chegar no Peter Parker, que tava distraído com o pôster da moça, e ele se atrapalha na lambretinha dele. Isso é perfeito, porque já dita boa parte dos dilemas, das dúvidas e dos conflitos dramáticos que vão pautar boa parte das 2 horas seguintes. E aí, já que eu citei a tensão entre o Peter Parker e a Mary Jane, aí a gente já começa a entrar nos conflitos, nos temas e nos dramas do filme. E uma das coisas que mais tornam esses filmes do Homem-Aranha fascinantes, e que eu acho que são o motivo que fazem tantas pessoas que nem são o público de filme de super-herói gostarem mesmo assim desses filmes específicos, é o fato de que eles são um legítimo melodrama. Hoje, reavaliando em retrospecto, eu sinto que esse é um dos principais motivos que me fizeram me apaixonar por esse filme desde criança. Por quê? Eu vou me abrir aqui um pouquinho com vocês. Quando eu era criança, eu era um baita de um noveleiro. Não adianta, eu não perdia uma novela sequer. Eu gostava genuinamente de acompanhar aqueles dilemas amorosos, aquelas intrigas, aquelas tragédias, aqueles planos mirabolantes de vilãs que a gente ama odiar e, mais especificamente, os conflitos morais que pairavam naqueles personagens. A razão levava eles a não poderem se apaixonar, mas a emoção levava eles a desejarem. Mas aí a razão voltava a não deixar, mas aí a emoção... Enfim, isso tá presente no Homem-Aranha desde sempre, desde os quadrinhos. E nesse filme aqui, especificamente, tem uma cena específica que eu acho brilhante. E que, de novo, é toda construída, em termos de peso emocional, mais visualmente do que pelos diálogos. O Peter Parker não conseguiu chegar a tempo pra peça da Mary Jane, daí ele fica ali na calçada do outro lado da rua, só esperando a Mary Jane sair. Daí ela sai, ele fica ali parado um bom tempo sem saber se é uma boa ir falar com ela ou não. E daí, passa umas viaturas na frente e, mais uma vez, ele é obrigado a sair correndo e partir pra ação. A obrigação de ser o Homem-Aranha, mais uma vez, grita no ouvido dele e obriga ele a sair de cena. Olhem só, todo esse conflito. Ele quer ficar com a Mary Jane, mas a vida dele de Homem-Aranha não deixa. Tudo isso resolvido praticamente sem diálogo. O drama e o peso emocional da cena se constroem em imagem. Só que ainda assim, eu acho que isso tudo aí não funcionaria da mesma forma se não fosse o fato de que o Sam Raimi e o roteiro do Alvin Sargent, desde o início do filme, ele faz questão de explorar, sem medo nenhum, as consequências de ser o Homem-Aranha. Quando ele tá trabalhando, ele tem que parar pra ir salvar alguém como o Homem-Aranha. E por conta disso, ele também acaba se atrasando pra faculdade. Inclusive, nesse início aí, a montagem do filme ela faz uma coisa que eu acho bem divertida, bem bacana, que é cortar de um estar despedido pra outro. A gente vê o chefe da pizzaria ali demitindo ele, e na mesma cena, a gente já escuta o áudio do Jameson demitindo ele na cena seguinte. De novo, é um dinamismo que eu acho bem bacana pra poder estabelecer esse padrão na vida do Peter. E assim como rolava lá no primeiro filme, o filme já começa estabelecendo de cara o Peter Parker como um personagem muito humano. Um cara que é muito fácil de você se identificar. Só que, ao mesmo tempo que o filme usa bem o humor pra poder fazer isso, ele também usa muito bem o drama. Tudo na vida do Peter Parker parece requisitar dele uma dedicação e uma disciplina que, pelo menos naquele início ali, ele ainda não tem condição de alcançar. Até o relacionamento. A esposa lá do Otto Octavius fala pro Peter que amor requer dedicação. E esses aspectos dramáticos do filme funcionam muito porque o roteiro estabelece um ponto de partida que lá na frente vai aumentar ainda mais o
impacto de uma certa desilusão, frustração, mágoa. Por exemplo, no início do filme, o Peter Parker promete pra Mary Jane que ele vai na peça de teatro dela, e aí a Mary Jane diz: não me desaponte. Esse não me desaponte, torna ainda mais palpável o sofrimento do Peter Parker em não conseguir ir na peça da Mary Jane e em perceber que sim, ele acabou desapontando ela. E o Sam Raimi ainda conclui essa cena aí da lavação de roupa suja deles, obrigando o Peter Parker a ter que tirar uma foto da Mary Jane com um novo boy dela, que é o filho do Jameson, né? Mais dramático do que isso, impossível. O filme vai estabelecendo bem esse sentimento de desgaste, de sufoco, de acúmulo de dedicações frustradas que leva até uma depressão. O que acontece com o Homem-Aranha nesse filme aqui é claramente uma síndrome de burnout. Ele não aguenta o peso de tantas tarefas acumuladas e acaba desabando, ficando literalmente impotente. E a decisão dele de parar de ser o Homem-Aranha dói, porque, em certo grau, ele tá contrariando a lição que ele aprendeu com o tio Ben lá no primeiro filme. Inclusive, muitas vezes, essas cenas de sonho / imaginação, em que um personagem imagina tá conversando com outro personagem que não tá ali, costumam ser um recurso meio bobo, meio preguiçoso de como resolver alguma coisa. Nesse filme aqui, o recurso é usado de uma forma perfeita, porque ajuda a ressaltar, pela comparação visual com a cena do carro lá no primeiro filme, o quanto que essa decisão do Peter afetaria, ou afetou, o tio Ben. Mas apesar disso, o filme convence a gente de que realmente é melhor pro Peter Parker ele desistir de ser o Homem-Aranha. Ele faz a gente acreditar que o Peter Parker tava precisando mesmo era disso, de pendurar a chuteira. Isso culmina naquela montagem maravilhosa do Raindrops Keep Falling on My Head, que funciona por ressaltar o contraste entre aquela vida atribulada de antes e essa vida nova, que é escandalosamente melhor, mais equilibrada, que ele leva agora. Só que, ao mesmo tempo que o filme encara até os limites as consequências de ser o Homem-Aranha, comprometendo a vida pessoal do Peter, o filme também encara até os limites as consequências da ausência do Homem-Aranha. E eu acho que esse é um dos principais motivos que fazem o Homem-Aranha se destacar e triunfar tanto. Ele não tem medo nenhum de lidar ao máximo possível com as consequências do que ele mesmo propõe, que é uma coisa que, infelizmente, a maioria dos filmes de super-heróis que vieram de lá pra cá não tem coragem de fazer. Então, depois de convencer a gente, por A mais B, de que é melhor pro Peter Parker deixar de ser o Homem-Aranha, largar o manto de Homem-Aranha, de pouco a pouco ele vai convencendo a gente de que o mundo ao redor do Peter Parker precisa que o Homem-Aranha volte. Isso vai testando a moral do Peter Parker cada vez mais. Por exemplo, tem uma cena nesse filme aqui que eu acho bem pesada, e é uma cena que eu acho que os filmes da Marvel de hoje em dia não teriam coragem de criar, que é uma cena do Peter Parker andando na rua, daí ele vê um rapaz sendo assaltado e sendo espancado num beco, e aí esse rapaz pede socorro, e o que o Peter Parker faz é virar as costas e ir embora. E a gente vê a dor disso ecoando lá no Peter. E tem uma outra cena que é ainda mais sinistra, ainda mais pesada nesse sentido, que é a cena em que o Peter Parker salva uma criança de um incêndio. Que é uma cena que, por sinal, eu considero que é uma cena muito inteligente na maneira com que ela se constrói, porque ela se aproveita da expectativa que o espectador vai criar em função de uma cena similar que tinha lá no primeiro filme. No primeiro filme, tinha uma cena em que o Homem-Aranha entrava num prédio em chamas, salvava um bebê, daí tinha que voltar porque escutou um outro grito, e chegando lá, era o Duende Verde. Mas no fim do dia, o Homem-Aranha conseguia salvar quem ele tinha que salvar. Então, por conta dessa lembrança lá do primeiro filme, quando chega a cena em que o Peter tem que entrar num prédio em chamas pra salvar uma criança nesse filme aqui, a gente já pensa de antemão, ok, ele vai conseguir salvar aquela criança. E de fato, aquela criança ali, em especial, ele consegue salvar. Só que o que a gente descobre depois, quando os bombeiros já apagaram aquele incêndio, é que tinha uma outra pessoa naquele mesmo prédio, uns andares acima. E essa pessoa não resistiu. Não apareceu ninguém pra salvar ela e ela morreu. E a reação do Peter é ficar sem palavras. Ele não consegue processar o choque de ver que uma pessoa morreu porque o Homem-Aranha não apareceu pra salvá-la. Eu admiro muito essa coragem do filme em fazer a gente acreditar que é melhor pro herói ele deixar de ser herói, pra pouco depois convencer a gente do contrário, fazer a gente reavaliar a nossa opinião por perceber que a falta daquele herói é trágica. Isso traz nuances e profundidade pro drama todo daquele personagem. E aquela mesma lógica que eu mencionei agora há pouco sobre a Mary Jane, do filme plantar uma promessa pra lá na frente ela ser quebrada e isso tornar a decepção da outra ainda maior, também ocorre aqui com a Tia May. No início do filme, ela tá lá na cozinha falando com o Peter, né? E daí rola uma cena que é de cortar o coração, em que ela tenta dar um dinheirinho ali pro Peter, e aí ele recusa aquele dinheiro porque ela vê que ela tá com dificuldade pra pagar as contas, e daí ela começa a chorar, implorando pra ele aceitar aquele dinheiro ali porque ela não tem nada mais a oferecer. E ela começa a falar da saudade que ela tem do tio Ben, e aí ela fala a frase, se eu achasse o responsável... Essa frase, se eu achasse o responsável, volta lá na frente também. Quando o Peter tá na cozinha, depois deles visitarem o túmulo do tio Ben, ele diz pra ela, eu sou o responsável. E esse link que o filme faz dessa palavra lá no início
início agora voltando, torna ainda mais doloroso o restante da cena que vem a seguir. De todos os momentos poderosíssimos de Homem-Aranha 2, eu acho que esse aqui é o que eu mais olho e penso que hoje em dia, nos filmes da Marvel de hoje em dia, eles não teriam coragem de fazer igual. É um momento tão intimista, tão focado nas emoções mais íntimas e humanas possíveis, que o Sam Raimi se permite deixar de lado aquele dinamismo todo e deixa a câmera se concentrando no rosto do Tobey Maguire por um longo tempo, deixando o monólogo dele rolar. E ele se conclui com um plano da mão dele tocando a mão da Tia May, e aí a Tia May afasta a mão. Ela se permite sentir aquela decepção suficiente pra não ter que acalentar o sobrinho naquele momento. Tem alguns momentos no filme em que o Sam Raimi se permite fazer isso, apenas deixar a câmera próxima ao rosto do ator durante um longo tempo enquanto ele escuta o que o outro tem a dizer. É uma decisão perfeita e um filme que gira em torno de um protagonista que tá completamente desorientado na vida e que precisa o tempo todo de conselhos dos outros pra aprender a evoluir. E o mais curioso é que quando termina essa cena aí do Peter se confessando pra Tia May na cozinha, o filme já imediatamente corta pro Dr. Octopus terminando de montar aquela máquina imensa dele com uma trilha bombástica no fundo. De novo, o fato do Sam Raimi cortar de uma cena tão intimista, tão carregada dramaticamente, pra um momento tão grandioso como o outro, sem que isso pareça estranho, é mais uma prova de como ele tava sob pleno controle de tudo que ele queria enquanto dirigia esse filme. Mas ainda falando sobre a cena da cozinha, uma coisa que me chama muita atenção nela é a performance do Tobey Maguire. Ele evita olhar pra Tia May enquanto ele tá ali fazendo aquela confissão. Sabe quando você tá admitindo um erro que você cometeu com alguém e aí a vergonha te impede de olhar diretamente pro olho daquela pessoa? É tipo isso que acontece aqui. E uma outra coisa que expõe muito essa dor dilacerante do Peter nessa cena é o tom de voz adotado pelo Tobey Maguire, que é bem sussurrante. Ele tá falando pra dentro, com muita dificuldade pra conseguir falar, de tanto peso que tá nos ombros dele. E uma das melhores coisas que o Tobey Maguire trouxe pro Peter Parker, além da cara de cansado, de desgastado dele, foi essa voz desafinada, esganiçada. Eu falei lá no meu vídeo sobre o primeiro filme que é bacana ver como que o Peter e o Homem-Aranha são diferentes a ponto de ser difícil você acreditar que debaixo daquela máscara ali tá aquele moleque. Isso é uma coisa que até volta lá na cena do metrô, mais à frente, né? Quando eles veem o rosto por baixo da máscara do Homem-Aranha, e eles notam que é o rosto de um cara comum. Um deles até comenta, né? Pô, ele é só um garoto, da idade do meu filho. E um dos aspectos que melhor demarcam essa separação entre Peter Parker e o Homem-Aranha é a voz. Quando ele tá de Homem-Aranha, ele imposta mais a voz, ele fala mais grave, com mais veemência. Where is she? E aí no exato instante que ele tira a máscara de Homem-Aranha, lá naquela cena do metrô, a voz dele imediatamente já volta a desafinar, né? I got a feel! Yeah! Isso ajuda a realçar como que ele é um moleque super vulnerável, super retraído, que ainda tá crescendo. E por falar em crescimento, em evoluir, em amadurecer, a cena que determina o amadurecimento do Peter Parker no Homem-Aranha 2, pra mim, é a cena em que ele vai falar com a Tia May, e a Tia May lança pra ele um monólogo falando sobre o que é pra ela ser um herói. Essa cena, ela é a cena que atinge você com muito mais força quando você revê esse filme depois de adulto. É uma das cenas mais poderosas que tem em um filme cheio de cenas poderosas. É uma cena que funciona por vir num momento perfeito da narrativa. Depois do próprio filme plantar dúvidas no Peter e na gente sobre se ele deveria ou não seguir sendo Homem-Aranha, é a lição ensinada pela Tia May ali no meio que ajuda a orientar não só o Peter, mas a gente. Como a gente estava sentindo as mesmas dúvidas que o Peter, à medida que aquelas palavras da Tia May vão dando um norte pro Peter, ela também tiram as nossas próprias dúvidas. E a gente se orienta junto ao Peter. Isso faz a gente sentir, numa medida certeira, cirúrgica, o processo de aprendizado que o Peter tá recebendo ali naquela hora. E é uma cena que funciona muito porque é uma mensagem extremamente poderosa dita por uma pessoa comum. Não é uma mulher super poderosa que sairia no braço com vilões do espaço. Não. É uma senhorinha que, baseado na experiência de vida dela, tem muito a dizer e a ensinar. Como o tio Ben também era. E a Rosemary Harris faz a gente acreditar nessa sabedoria da Tia May, nessa bússola moral que ajuda o Peter Parker a se localizar depois de tanto se perder. É uma cidadã comum ensinando o ser superpoderoso o que é ser um herói. E é uma mensagem que, querendo ou não, ressoa em todos nós. A Tia May começa falando que a gente acha, né, que heróis são aquelas figuras grandiosas que fazem a gente ficar na chuva por muito tempo esperando pra vê-las e que a gente vai lembrar disso por muitos e muitos anos, mas pra ela, todo mundo pode ser um herói. Até a pessoa mais comum, mais corriqueira, mais discreta possível tem um herói dentro de si. E esse herói ajuda a ser honesto, a enobrecer e a manter forte e morrer com orgulho, mesmo que, pra isso, a gente tenha que desistir das coisas que a gente mais quer, até dos nossos sonhos.
Eu concordo com a Tia May. Quantas vezes a gente já não ficou frustrado por ter que ver um sonho indo embora, simplesmente porque a vida decidiu que não era a melhor coisa pra acontecer? A Tia May é uma heroína, porque não só ela inspira a gente, como ela também inspira o Homem-Aranha a voltar. Ela faz o Peter recobrar a motivação, a energia, a maturidade e principalmente o direcionamento, o norte, pra então o Homem-Aranha, aquela figura tão poderosa, poder renascer. Isso é lindo demais. E é por isso que eu considero o Homem-Aranha 2 o filme perfeito sobre o que é ser um herói. Eu não sei se eu diria que o Homem-Aranha 2 é exatamente o meu filme de super-herói favorito, porque no meu gosto pessoal, ele tá muito empatado com o Superman de 78 do Richard Donner, né? Eles ficam brigando, eles têm fases, né? Tem fase em que eu gosto mais do Homem-Aranha 2 e tem fases que eu gosto mais do Superman. Agora eu tô numa fase em que eu prefiro um pouco o Homem-Aranha 2. Provavelmente quando eu gravar um vídeo sobre o Superman, eu vou estar numa fase em que eu vou estar preferindo o Superman. Mas tem uma coisa que eu posso dizer com certeza. Dentre todos os filmes adaptados de quadrinhos da Marvel ou da DC, o Homem-Aranha 2 é o melhor filme sobre o que é ser um super-herói. Porque a gente aprende no filme, junto com Peter Parker, o que é um herói antes de ser super. E se tem uma cena que resume isso perfeitamente, é justamente aquela cena que é a primeira cena que vem à mente de todo mundo sempre que alguém menciona esse filme. A bendita, clássica, magnânima, icônica e imortal cena do metrô. Eu já falei sobre ela como cena de ação, tecnicamente, mas o que dá poder pra ela mesmo e faz ela se tornar tão emocionante, tão inesquecível, é o contexto dramático que leva até ela. Talvez seja a manifestação mais precisa que já teve nesses filmes todos de quadrinhos do que é um ato heróico. E pra ajudar a explicar o meu ponto, eu vou citar um outro personagem de quadrinhos que eu adoro. O Super-Homem. Muita gente reclama que não gosta do Super-Homem porque não consegue se relacionar com ele, porque ele é um cara tão indestrutível que a gente nunca teme, de fato, que algo possa afetar ele. Só que o ponto do Super-Homem, e mais do que isso, o ponto do herói, de um modo geral, não é, ou pelo menos não deveria ser, se ele vai conseguir se dar bem, mas sim se ele vai conseguir se doar pelo outro. Em outras palavras, não importa se o Super-Homem, ou o Homem-Aranha, ou quem quer que seja, vai aguentar o tranco. O que importa é se ele vai conseguir proteger as pessoas pra elas poderem aguentar o tranco. E a cena do trem do Homem-Aranha 2 ajuda a comprovar isso. O que a gente tem ali é um trem desgovernado indo pro desfiladeiro e na frente dele a gente tem um herói se doando e arriscando a própria vida pelo próximo. O centro de tensão daquela cena ali, o que leva a gente a ficar na pontinha da poltrona rangendo os dentes de tanta angústia, não é se o Homem-Aranha vai sobreviver ou não, se ele vai derrotar o Octopus ou não, mas sim se ele vai conseguir parar aquele trem e salvar todas aquelas pessoas ou não. E nessa cena, o Peter tá tão vidrado naquela tarefa de parar o trem, custe o que custar, que parece que nem passa pela cabeça dele os riscos que aquilo ali tem pra ele. Não importa se ele vai morrer, não importa se a Tia May vai descobrir que o sobrinho morto era o Homem-Aranha. O que importa é que aquelas pessoas todas ali têm que sobreviver. E o filme é maduro bastante pra incluir, no meio daquela cena, um detalhe que, pra mim, torna a coisa toda ainda mais complexa e ainda mais heróica. O maquinista daquele metrô faz um comentário depreciativo bem babaca, tipo, você tem alguma outra ideia genial aí, ô tontão? Tipo, o cara tá quase se matando pra salvar a vida dele, e ele ainda assim se acha no direito de reclamar. E mesmo assim, o Peter continua tentando salvar a vida dele e de tantos outros. Se o Peter tivesse um pouquinho mais de sangue de barata, ele tinha largado aquele trem ali e deixado aquela galera toda morrer. Mas não, ele engole o ego e quase morre pra salvar aquela galera toda. E aí vem a coisa mais tocante que podia acontecer naquela cena. Os cidadãos comuns que estavam ali dentro e que foram salvos pelo Homem-Aranha retribuem o favor. Eles põem as mãos todas no peito dele, e é um quadro lindo, né, daquelas mãos todas em torno do emblema do Homem-Aranha, e eles carregam o Homem-Aranha de volta pro trem, salvando a vida dele. Tem um detalhe nessa cena que torna a coisa toda diferente, que é, o Homem-Aranha faz tudo isso sem máscara, com a identidade dele exposta. Uma fagulha do motor do trem voou na máscara dele, e ele teve que tirar porque senão a cara dele queimava também. E eu já vi gente reclamando disso por aí, do tipo, pra que tirar a máscara e tal, etc. Só que o fato dele tá com a cara à mostra nessa cena não é por uma razão fútil, do tipo, olhem pra mim, olhem quem é a pessoa que tá salvando vocês. Na verdade, o fato dele tá sem máscara aí é fundamental pra cena. Por quê? Primeiro, porque o fato dele estar sem máscara nessa cena permite que os passageiros do metrô olhem pra ele e pensem, caramba, ele é só um menino, normal. Um outro até comenta, pô, ele é da idade do meu filho. Isso realça o que eu falei lá atrás, de como que é improvável que a pessoa por trás daquele traje de super-herói seja um moleque comum. Isso ajuda aqueles cidadãos comuns ao redor dele a se inspirarem também, do tipo, puxa, então qualquer um pode estar debaixo dessa máscara. Qualquer um de nós, meros mortais. Qualquer pessoinha simples, que ninguém daria nada, pode ser um super-herói
super-herói. E segundo, porque permite que aqueles cidadãos ali provem a gratidão e a honra que eles têm pelo Homem-Aranha. Por quê? Porque cria uma situação em que todos eles ali sabem a identidade secreta dele, o Peter não tem como controlar o fato de que todos eles ali podem explanar a identidade dele pra outras pessoas, e ele não tem nada a fazer a não ser contar com a palavra delas, com a promessa de que elas não vão contar pra ninguém. Só que o que o Peter fez por elas é tão grandioso que dá pra confiar na palavra delas. Elas realmente não vão contar pra ninguém. Elas vão fazer o certo porque o Homem-Aranha se doou pra fazer o certo por elas. E logo depois, quando chega o Octopus, todas essas pessoas aí, de novo, retribuem o favor se colocando na frente dele. Pra você chegar nele, vai ter que passar por mim, e por mim também, e por mim também. Tipo, olha isso, o Homem-Aranha se sacrificou por aquelas pessoas, e agora todas aquelas pessoas ali estão dispostas a se sacrificar pelo Homem-Aranha. Elas estão dispostas a ser heróis, a se doarem pelo outro. De novo, o Homem-Aranha inspira as pessoas a serem melhores. O que nos traz, finalmente, a um dos aspectos mais importantes do filme. O vilão, Dr. Octopus, do Alfred Molina. Que pra mim, é um dos melhores vilões que já tiveram em qualquer filme de super-herói. E muito disso vem do fato de que ele, assim como o Peter Parker, ele é apresentado no filme como um cara normal. Ele é um sujeito de boa índole, que tem ambições reais e que são ambições motivadas apenas por paixão pela ciência. Logo de cara, o Harry Osborn chega pra ele falando que eles vão ganhar um prêmio, né, prêmio Nobel e tal, e ele responde: não é pelos prêmios que eu tô fazendo isso, Harry. Ele é um sujeito firme nas convicções dele, ele é um cara convicto das suas morais e ideais, isso leva ele a ter um respeito legítimo pelo Peter Parker, mesmo reconhecendo que ele precisa se esforçar mais, mas também, à medida que a gente vai conhecendo mais da vida privada dele, a gente nota que tem muito afeto dentro dele, tem muito calor humano dentro dele. Ele é um cara profundamente apaixonado pela esposa, que tem toda uma história pregressa de como ele conheceu ela na faculdade. Enfim, ele é um cara comum, muito fácil de se identificar e de simpatizar. E é por isso mesmo que depois, quando ele muda de lado, ele soa como um vilão extremamente humano. Não é que ele queira destruir o mundo, ele apenas é um cara que tem um sonho, que perde a esposa de forma trágica e que não resta a ele mais nada na vida a não ser a ambição de realizar aquele sonho e a manipulação pela inteligência artificial dos tentáculos que ele mesmo criou. Manipulação essa que torna ele bem mais sádico do que ele realmente é, disposto a destruir quem tiver no caminho dele. E o grande trunfo da atuação do Alfred Molina é conseguir fazer essa transição do cara simpático, idealista, pra um cientista doido de quadrinhos. No início, a gente tem um personagem tão acolhedor que fica difícil acreditar que aquele personagem possa virar um monstro depois. E aí depois, quando a gente tem um monstro em si, ele soa realmente ameaçador. E o Alfred Molina, ele costura essa transição de uma forma tão rica que a disparidade entre um e outro, no fim das contas, acaba soando natural em vez de estranha. E vendo o Alfred Molina, com o rosto dele à mostra, você percebe o que a gente perdeu lá no primeiro filme com aquela máscara de Duende Verde tampando o rosto do Willem Dafoe. A expressividade do Alfred Molina é o que torna todas essas curvas e oscilações do Otto Octavius barra Dr. Octopus tão palpáveis. Às vezes, uma viradinha rápida dele já indica a mudança total dele. Mas a coisa que eu acho mais linda sobre o arco geral do Dr. Octopus, pra mim, é justamente o desfecho. E aí, a gente chega a essa preciosidade que é o ato final de Homem-Aranha 2. É um clímax que se constrói não pela escala da ação, mas sim pela ressonância dramática que ele traz, e que atinge o ápice ali mesmo. Tem muitas coisas que eu amo no final de Homem-Aranha 2, e uma das principais delas é o fim do arco do Dr. Octopus, que se resolve de uma forma que pode parecer fácil, simples, que é o Peter Parker literalmente convencendo ele a voltar a ser do bem, mas essa resolução, que pode parecer simples, na verdade é o melhor final possível pra toda a história de heroísmo que o filme tá contando, de inspirar os outros a serem melhores do que eles são. Por quê? Porque depois do Octavio ser possuído por aqueles braços e parecer que não tinha mais volta, o Peter Parker faz a coisa mais heróica que ele poderia fazer: inspirar o Dr. Octopus a buscar uma redenção. Eu acho curioso que eu não vejo as pessoas falando muito disso. Eu sempre vejo as pessoas citando vários momentos do filme como momentos emocionantes, fantásticos, mas esse especificamente eu vejo pouco. E eu acho absurdamente poderoso, lindo, emocionante. O filme e o Homem-Aranha dão pra aquele personagem a chance de se redimir. E aquele instante que ele tá diante da morte e ele diz: I will not die a monster, eu não vou morrer como um monstro, é um instante que sempre me quebra, sempre bate fundo em mim, porque não é só uma forma de honrar aquele homem idealista, de alma gentil que tinha lá no início, em vez de deixar ele sucumbir. É também, ao mesmo tempo, o grande ato da Tia May e do Peter Parker: fazer o vilão encontrar o herói dentro de si, o herói que fizesse ele encontrar coragem, honestidade e nobreza pra morrer como herói. O Peter Parker, esse jovem tão pacato, pode inspirar um cientista quebrado a fazer a coisa
coisa certa, nem que seja abrindo mão do maior sonho que ele tinha na vida, e que era a única coisa que ainda movia ele. É um desfecho de arco lindo. O Homem-Aranha é um herói que inspira os outros a se tornarem heróis. O tio Ben inspirou o Peter a virar herói. A tia May inspirou o Peter a voltar a ser herói. O Peter inspira aquela menininha no incêndio a encontrar força pra ajudar e salvar ele. O Homem-Aranha inspira as pessoas naquele metrô a ajudarem ele a peitarem o Dr. Octopus. E no final, o Homem-Aranha inspira o Octopus, o vilão do filme, a morrer como herói. E como se não bastasse, ainda no desfecho do filme, tem um outro momento que sempre me emociona pra caramba quando eu vejo, que é a revelação da identidade do Homem-Aranha pra Mary Jane, quando ela descobre que esse tempo todo era o Peter por baixo daquela máscara. A expressão da Kirsten Dunst é extraordinária. Ela consegue transmitir um turbilhão de sentimentos ao mesmo tempo. Encantamento por descobrir que o cara que ela ama é o herói, um certo estranhamento pelo quão inusitada é a situação, uma satisfação porque isso responde um monte de perguntas, enfim, é um trabalho realmente cirúrgico de composição da Kirsten Dunst. E o mais importante é que essa revelação aí leva o arco dos personagens a um novo nível. Em vez de continuar parado onde começou, em vez de deixar a dinâmica dos personagens como já estava lá no fim do primeiro filme, essa resolução aí evolui o status dos personagens. Mas ao mesmo tempo, tem também aquela velha questão do amor proibido e dos dilemas morais, né? Do quero me apaixonar, mas não posso me apaixonar. Que o Sam Raimi, dominando bem o território do melodrama aqui, integra muito bem. Agora, a Mary Jane entende por que o Peter Parker não pode ficar por ela. E mesmo assim, eles são obrigados a seguir em frente sem poderem ficar. Agora, os dois têm que abrir mão do sonho que eles queriam, que era o namoro, porque eles sabem que a vida mandou. É o melhor a se fazer. Isso resulta numa outra cena que também sempre mexe profundamente comigo, e que, de novo, eu acho que as pessoas deviam comentar mais, que é a cena da Mary Jane voltando pros braços do filho do Jameson, depois de toda aquela aventura, e observando de longe o Peter Parker também observando ela do alto de um guindaste. Naquele momento, o Sam Raimi pega uma figura icônica, super-heróica como o Homem-Aranha, e converte ela numa figura triste, melancólica, numa figura que tá ali, no fundo da paisagem, no fundo da escuridão, contemplando um sonho de que ele tem que abrir mão. E a Mary Jane também. Assim como o Peter Parker olhava pra ela na rua como um voyeur melancólico e claudicante, a Mary Jane agora faz o mesmo com relação a ele. Mas aí, nos 5 minutos finais, o Homem-Aranha 2 volta a ser um filme sobre aprender a controlar a própria vida, sobre trazer disciplina pra ela. Isso também significa você assumir as rédeas dela e tomar as suas próprias decisões. E como que o filme consuma esse crescimento, tanto da Mary Jane como do Peter, com o fim do casamento da Mary Jane com o cara. Inclusive, essa cena aí do casamento que não acontece, ela tem um detalhezinho que eu acho divertidíssimo, que quando eles mostram o Harry Osborn, né, depois dele descobrir o arsenal de Duende Verde do pai, o Harry aí, nessa cena do casamento, ele tá usando uma gravata borboleta verde. E eu acho isso um detalhe de peça de figurino bacana. É uma forma sucinta de você já ir antecipando o que vem por aí. Mas aí, o casamento não rola, porque a Mary Jane resolveu tomar a própria decisão. E que decisão era essa? Ficar com Peter, apesar de tudo. E a cena dela correndo vestido de noiva na praça é a coroação desse conflito interno. É a emoção gritando, não em cima, mas junto com a razão. Porque ela tomou a decisão que ela queria, mas com a convicção racional de que é isso que ela devia fazer. E o filme termina com os dois ficando, consumando um início de relacionamento, se tornando oficialmente adultos com o controle das suas vidas. E aí vem a cena clássica do Homem-Aranha se balançando pelas teias por Nova York, mas ainda mais importante que isso, o filme termina com um plano do rosto da Mary Jane. É uma rima perfeita pra fechar a imagem que tinha aberto o filme lá atrás. Ele abre com o rosto da Mary Jane, idealizado no cartaz, e termina com o rosto da Mary Jane, agora virando realidade. Não tem forma melhor de você terminar esse filme. É um filme fantástico que merece todas as palmas do mundo. É uma obra-prima, o Homem-Aranha 2. Bom, depois desse filme aí teve mais um, né, o Homem-Aranha 3, de 2007, mas esse, ao contrário dos dois primeiros, esse é um filme que não foi unanimidade. Nem todo mundo gostou de Homem-Aranha 3. Tiveram um monte de questões controversas naquele filme, né, e tem quem ame e tem quem odeie o desfecho da trilogia do Homem-Aranha do Sam Raimi. E aí, em que lado da luta será que eu tô? Será que eu tô do lado que defende Homem-Aranha 3? Será que eu tô do lado que detesta, que execra Homem-Aranha 3? Eu não vou contar hoje, eu vou manter esse suspense aí pros próximos dias, mas em breve vai chegar a hora em que vocês ainda vão saber o que eu penso de Homem-Aranha 3. Essa hora ainda vai chegar, mas vocês vão saber.
É isso, agora eu quero saber de você, o que você acha de Homem-Aranha 2, diz aqui embaixo nos comentários, e aproveita se você gostou do vídeo e curte o vídeo aqui embaixo, deixa o seu like e se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Inclusive se inscreve pra você também ser notificado quando sair o vídeo sobre Homem-Aranha 3, fechando aqui a trilogia. Agora já passamos da metade, né? Agora falta só mais um capítulo. E esse capítulo já vai estar aparecendo por aqui no canal, beleza? É isso, um grande abraço e até a próxima.